Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos dar início a mais uma lição da EBD, da nossa revista da Escola Dominical, que é a lição 12, que tem o título A Cura da Mulher que tinha um fluxo de sangue. O nosso texto áureo está em Lucas, capítulo 8, versículo 46, que diz assim: E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? Nosso texto de apoio está em Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Amém. Para quem já conhece essa história, ela acontece, essa cura, esse milagre acontece no meio de outro, né? Por dizer assim. Jesus estava caminhando, como sempre, né? Pregando ali, algumas pessoas, a multidão em volta dele. E então nisso chega Jairo e fala com Jesus que a sua filha está doente. E então Jesus se dirige em direção à casa de Jairo. Jairo, para quem não sabe, era um dos líderes da sinagoga. Isso. E quando Jesus estava indo para lá, a multidão foi junto com Jesus. E a Bíblia diz que a multidão ela apertava Jesus, ou seja, queria caminhar grudado com Jesus. E a mulher, no meio dessa multidão estava essa mulher, que a Bíblia fala que ela sofria dessa doença de fluxo de sangue há mais de 12 anos e que ela já havia procurado todos os médicos. E a Bíblia também diz que ela havia gastado todo o seu recurso, ou seja, ela não era uma pessoa tão pobre, porque ela tinha condições e ela acabou gastando tudo atrás dos médicos. Os médicos não conseguiram resolver o problema dela. Então, há 12 anos ela vivia assim. Então, essa mulher se encontrava enferma, sem recurso financeiro nenhum, ou seja, acabou na pobreza e à mercê da sociedade. Como a gente já falou, a doença, a enfermidade, as doenças, elas eram consideradas consequências de pecado. Então, ela afastava as pessoas do povo, né? Exato, então ela vivia sempre à mercê, como era aquele homem da mão mirrada que a gente viu na lição passada. Então ela estava assim. E quando ela ouviu que Jesus estava ali, ela já sabia que Jesus havia curado muitos enfermos, que Jesus já havia operado milagres. Só que ela também sabia que ela não ia conseguir chegar até Jesus. Por quê? Pela enfermidade dela e porque tinha muita gente. Então ela não tinha como tocar em Jesus. Então o que ela fez? Ela pensou assim, não, se eu apenas tocar em Jesus, eu sei que eu vou ser curada. E foi isso que ela fez. Ela foi para tocar em Jesus. Ela enfrentou toda aquela multidão para tocar na orla do vestido de Jesus. Ou seja, ela foi até por baixo, né? Se escondendo. Eu imagino até que ela estava, como há muito tempo, debilitada pela doença que ela tinha. Até uma pessoa meio fraca, sabe? Uma pessoa rastejando, assim, e às vezes até esbarrando nas pessoas, as pessoas não davam bola pra ela. Só mais um aí que tá, né? Caindo os pedaços aí, deixa ela. E daí eles nem deram muita bola, mas possivelmente Jesus também não viu ela. Porque como tinha muita gente em volta de Jesus. E tocando, e apertando, e espremendo, né? Como diz a Bíblia, né? Eles estavam andando, mas todo mundo, Jesus assim, em volta, Jesus é meu. Cura. Mas eles estavam assim. Alguns estavam só por interesse, né? Sim. Esse é o grande detalhe que nós falamos em outras lições também. Uns estavam só para xeretar, como diz, outros estavam só por interesse, né? E outros estavam ali por... Jesus lá, uma celebridade, né? E tinha os verdadeiros que tinham fé, que foi as nossas outras histórias que nós contamos, as outras lições, que tinham fé e que Deus fez um grande milagre na vida deles. Que foi o caso, por exemplo, dessa mulher. Ela sabia que ela não poderia falar com Jesus. Ela não sabia que ela podia dizer, Jesus, contar toda a história há 12 anos, papapá. Ela não ia ter essa oportunidade, né, de fazer isso com Jesus. Então, ela creu que se Jesus opera milagres através da palavra, através do toque, através do gesto, ele vai, se eu conseguir tocar só na orla
né, do vestido dele, eu sei que eu vou ser curada, eu não preciso nem falar com ele. Até porque na situação que eu estou, nem convém que eu fale com ele, porque ela sabia a situação em que ela se encontrava e ela sabia o reflexo que isso ia causar na vida de Jesus e na vida das outras pessoas que estavam ali. Exatamente. Então o que ela fez? Ela se aproximou e tocou na orla do vestido de Jesus. E aí Jesus estava caminhando e de repente Jesus para e olha para os discípulos e fala: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. O que é virtude? Poder. Jesus sentiu que dele saiu o poder. Não é que Jesus estava desatento, não é que Jesus não estava percebendo o que estava acontecendo. Jesus sabia. Só que quando ele olha para os discípulos e fala: alguém me tocou, os discípulos falam para ele assim: mas Jesus... Imagina uma quantidade enorme de gente espremendo e se apertando e Jesus tentando caminhar assim, sabe, indo em direção à casa de Lázaro. De Lázaro. Deixa Lázaro lá, já passou Lázaro. Ele já ressuscitou. Já ressuscitou, deixa ele. De Jairo, estava indo à casa de Jairo lá para ver a filha de Jairo. E daí de repente ele pega e fala isso para os discípulos, né? Olha, alguém me tocou. Aí imagina os Eu acredito que até eu, se eu tivesse ali... Mas Jesus? É óbvio que alguém tem um monte de gente te tocando, Jesus. Como é que pode, né? Ah, mas é Jesus. Jesus sentiu. Tanto que ele falou, né? Exato. Jesus falou assim: alguém me tocou, mas mestre, a multidão, né, te aperta e tal. E Jesus: mas é que de mim saiu virtude. Ou seja, Jesus ainda teve que explicar para eles o porquê da pergunta. É óbvio que Jesus sabia que tinha um monte de gente que estava apertando por ele, só que alguém tocou em Jesus de uma forma diferente, a ponto de ele sentir que dele saiu virtude. Para você ver que existem pessoas diferentes em volta de Jesus. Pessoas que estão, como a Jonas falou, estão ali por estar e que ao mesmo tempo estavam tocando em Jesus, estavam ali com Jesus, mas que digamos assim, que de Jesus não saía nada para eles. Entende? Não é diferente nos nossos dias. Muitas vezes nós estamos em volta de Jesus, com Jesus, mas nós não aproveitamos nada de Jesus para nossa vida. Ou seja, Jesus não vem nada. A nossa fé não está alicerçada em Jesus. É isso que essa mulher tinha. A fé dela estava alicerçada somente em Jesus. Só no poder de Jesus. E isso muitas vezes daquelas pessoas ali poderiam não estar. Elas simplesmente estavam apenas caminhando com Jesus, né? Estavam simplesmente andando, fazendo um número, chetando, como eu falei, né? Vendo se realmente ele é o Messias, se ele não é, os fariseus lá, né? Aquela turminha do, né? Clube do Bolinha. Exatamente. E quando Jesus faz essa pergunta, a mulher ela ainda estava ali perto. E ao mesmo tempo que Jesus faz essa pergunta, ela também fica com medo. Por quê? Porque existe um contexto histórico para ela se sentir assim. Jonas, que está lá em Levíticos. Levíticos capítulo 15 e versículo do 19 ao 33. Que conta exatamente como é que as mulheres, quando entravam no período, né? Que nós sabemos aí, aquele... Fica monstruado. Aquele período que todas as meninas, quando as mocinhas se tornam mulheres, né? Sabe? O que acontece? Naquele tempo de Moisés, lá no deserto, quando chegava essa época, a mulher ela tinha que ser separada do resto das pessoas. Ela tinha que ficar por 7 dias separada. Por quê? Para ela se purificar. Purificar no sentido assim, para ela não contaminar as outras pessoas com a imundícia dela. Se você lê na Bíblia, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. É a Bíblia que diz. A mulher era considerada imunda naquela época. Então ela não nesses dias, tá? Quando ela estava, exatamente, quando ela estava nesses dias. Então ela não poderia tocar em nada, ela não poderia tocar em ninguém, até o próprio marido dela, ela não poderia tocar. Então era bem sério assim. E depois tem todo um processo, se você ler lá, você vai ver. Tem todo um processo depois dela passar por isso aí, ela tinha um processo também, que ela tinha que procurar o sacerdote, e patati patatá, e por aí vai. Mas o foco aqui é qual? Ela tinha essa mentalidade que ela não poderia, essa do milagre, essa mulher do fluxo de sangue, ela tinha essa mentalidade que ela não poderia tocar em ninguém, porque imagina só, você está passando por esse problema, de repente você
tem essa mentalidade daquela época ali. E você sabe que precisa tocar em Jesus porque tu sabe que tu vai receber o teu milagre. Mas tu tem ao mesmo tempo temor que as pessoas descubram que tu esbarrou nelas. Então fica uma situação complicada. Ela tinha medo, imagina, se descobriram você apedrejada, se descobriram porque ela não queria passar a imundícia dela para as outras pessoas, entendeu? Até mesmo para Jesus. Então ela tinha esse medo, esse receio. E quando ela escuta que Jesus pergunta isso, com certeza gelou o coraçãozinho dela, né? Mas também ela, logo quando ela tocou Jesus, ela também sentiu a sua cura. Porque a Bíblia mesmo diz que na mesma hora estancou, né? Parou. Meu Deus. Secou. Parou, né? O fluxo dela. Então ela sentiu, ela recebeu o milagre. Então quando Jesus pergunta quem é que me tocou, então ela fica com medo disso, porque aí então ela se levanta e aí ela fala, né? E ela se levanta, né? Faz sinal que é ela e ao mesmo tempo ela se prostra. Um sinal de respeito e também de, tipo, pedindo perdão, né, de humilhação em relação à situação dela. E então ela conta a história dela para Jesus, conta tudo, e Jesus fala: olha, mulher, seja a tua fé te salvou, vai em paz, porque você está curada. Ou seja, nesse momento Jesus dá três coisas diferentes para essa mulher. Primeiro, a confirmação da cura. Segundo, salvação, que é o principal objetivo de Jesus, que a gente já estudou isso em todas as lições. E terceiro, paz, porque ela estava com medo. Medo? Ela estava com medo, né, de toda essa função que o Jonas falou. Então Jesus falou para ela: fica tranquila, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo bem, pode ficar tranquila, vai em paz. Ou seja, Jesus estava dando uma nova vida para ela. Amém? Estava dando uma nova vida, uma nova esperança, um novo motivo para continuar a jornada. Então era tremendo o que Jesus estava fazendo. Era uma cura completa, porque Jesus curou ela da enfermidade e fazendo ela aparecer diante da multidão, ou seja, ele também restituiu ela à sociedade, fez todo mundo enxergar ela. Assim como o da mão mirrada. Exato. Então, Jesus faz a obra por completo, não é pela metade, não é só... O problema daquela mulher não era só o fluxo, era também a reinserção dela naquela sociedade. E Jesus acabou fazendo isso, indo para outro milagre. Vendo como é tremendo e maravilhoso nosso Jesus, ele não perde tempo, está sempre trabalhando. Sempre. Amém? Amém. Essa foi a nossa lição desse domingo e nós vamos orar. E eu creio que se você crer, basta somente tocar em Jesus pela fé, que você vai receber sim o teu milagre. E você vai receber um milagre completo. Até naquilo que você acha que não precisa, Jesus vai ir lá e vai operar um milagre na tua vida e na vida de quem precisa e que você quer interceder por esse alguém. Amém. Curva a vossa cabeça. Pai querido, estamos mais uma vez na tua presença, te agradecendo, Pai Santo e Poderoso, por mais essa oportunidade, por mais essa aula, por mais essas breves palavras que em poucos minutos podemos aqui explanar a tua palavra, acontecimentos que puderam impactar na nossa vida. Pai querido, te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está na sua casa, que cada um possa receber em seu coração essa palavra. Entra na casa de cada um, batiza com o Espírito Santo, capacita cada um que eles possam também fazer a tua obra. Te peço, Pai Santo, aqueles que ainda não aceitaram Tu na vida deles, nas suas casas, que eles possam vir a abrir seus corações, que após esse vídeo eles possam dobrar os seus joelhos, se entregar de corpo e alma a Ti, como aquela mulher que ela teve fé, tocou na orla de Jesus e foi curada. É essa fé que nós precisamos, Pai querido, te peço, é essa fé que nós precisamos para continuar nesses dias aqui na terra. E eu te peço, abençoe a vida de cada um, nos dê uma semana abençoada e que na próxima aula todos nós podemos estar de voltas aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até domingo que vem. Deus abençoe. Não se esqueça de ler a Bíblia, falar com Deus e até a próxima aula. Um abraço. Tchau.